O áudio é o 15, né? Manteve. Aham. Manteve. Deixa eu sentar ali primeiro, depois eu levanto. Se você, Vamos lá, quando Fernando, você desce o pé, Você treme. fica de vez em quando Viu? atento aqui pra cima, que eu vou sinalizar Quando se você alguém desce estiver o pé, falando treme, muito, tá? estiver vazando. Quando você desce o pé, treme. Só se vazar. Não vai ter jeito. Quando eu me mexo, na real. Tá bom. Mais pra olhar aqui a nossa conversa voltar, Então, tá? se mexe aí. É porque é só pra Se eu mexe aí, se comunicar mexe que aí. às vezes eu não Se tô mexe. fugindo de vocês. É só Às vezes eu só dou uma a respirada. entrevista que vocês fizeram no começo. Posso? Silêncio minutinho, no peraí. estúdio, vamos gravar. Só um minutinho de dia. Gritou? Silêncio. É. Eu combinei com o pessoal que ia gritar. Pode gritar também, Gritou? se quiser. Eu tava de fone, aí é outra percepção. Tá. Posso ir, Chico? Aí. Câmera 2 rodando. Programa Papo na Laje, episódio 18, cena 3, take 1. Deixa o Chico posicionar. O tema ficou só ressocialização. Desafios da ressocialização, né? Ação! Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui em Maricá, diretamente da aldeia... Ai, foi mal. Mata Verde Bonita. Mata Verde Bonita. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui em Maricá, na aldeia Mata Verde Bonita, para bater um papo sobre o tema, os desafios da ressocialização. E eu tô aqui com a Sheila Pinto e com o Bro, e a gente vai iniciar esse papo. Eu queria começar perguntando um pouco sobre a trajetória de vocês. Então, eu posso falar sobre mim, que eu sou um regresso, eu sou um ex-presidiário, fui preso por tráfico de droga na favela da Rocinha e tive um tempo, um período que eu fiquei preso e depois eu saí, depois fui preso de novo, aí saí, aí vim pra cá, pra Maricá, foi onde eu conheci a Sheila. E logo assim que eu cheguei aqui, anos depois, eu acho que uns 3 anos, a Secretaria de Políticas Inclusivas foi colocada no projeto do prefeito Fabiano Horta na época, né? E daí eu fui até, procurei, né, para alguns amigos, conheci alguns amigos que já moravam aqui em Maricá, um deles é o meu amigo Paulo, e ele falou para mim, a Sheila Pinto, né, secretária de Políticas Inclusivas, essa secretaria está começando agora, vai ser muito importante para ti e para a secretaria também. E eu procurei ela, fui de braços abertos e ela também me acolheu. Estamos aí até hoje, tendo frutos dessa parceria, dessa união, porque acima de tudo eu acredito que um bom gestor ele tem que conhecer primeiro a dor daquele que está vindo procurar o fortalecimento. E ela já teve esses locais, ela já viveu com o regresso, ela já fez esse trabalho lá na Secretaria de então ela conhece mais ou menos esse tempo. Foi uma parceria muito boa que até hoje tem frutos aqui em Maricá. A gente vê vários rapazes, vários jovens que saíram da cadeia e procuraram por ela, por chegar lá, precisando do trabalho. Da recuperação não é a cadeia que começa na cadeia, porque a cadeia de hoje em dia, o sistema penitenciário, infelizmente, não tem mais um trabalho de recuperação. O cara sai de dentro da cadeia, ele não tem, como eu posso te falar, um futuro aberto, ele bate uma porta para fechada, porque hoje é muito mais fácil saber que o cara é regresso do que antes. Bate ali o CPF, já está na tela do telefone, e aí aquele empresário ele se sente, né, meio que acuado, não se sente seguro. E quando tem uma secretaria dessa, a primeira coisa que eu falava para meus amigos, ou pessoas que eu não conhecia, que era regresso e estava vindo para cá para Maricá, para trabalho, é que não decepcionasse, né? Eu não queria ir até ela, para que depois ela viesse, poxa, bro, o cara fez isso aqui, eu sou
por uma falha, aqui eu falo uma agora, falha, vai né? Uma falha Dá do licença sistema. rapidinho. A gente vai ter que testar o seu microfone, Na verdade, eu só vou reposicionar. tá? Eu falei muito agora, né? Usa a alma. Quando a gente vai falar, a gente tem que usar a alma. Se não usar a alma, fica põe o fone, por favor. Tá, já. Muito bom. Já tá. Usa a alma. Mas for. eu acho que já dá pra pegar um gancho pra Sheila também. Tá, Mas não, acho ele que vai... tá Ele vai ótimo. concluir Não, agora. pode ser, pode ir. Agora Pô, não, tem cuidado que aí, saber o que Tuane. que funcionou dele. Então, se você puder repetir a sua fala, pra gente é melhor. É Eu melhor? sei que Tudo? não fica igual, mas o que você conseguir... Não, então vamos fazer o seguinte, terminou na apresentação dela, você direciona pra Sheila. Não, bro. A Não, gente vai pode ser seguir com da você forma mesmo. como tá. A orientação dela é só pra garantir mais tentar uma vez fazer a sua fala. É, porque então a gente pode vai ter perdido retomar, alguma coisa. entendeu? Isso. E aí eu acho que você Igual, refaz na sua fala, Vai falar igual, mas começa por você e dá sequência. Tem bastante coisa, só que tiveram picos. É só pra gente garantir que vai ter o conteúdo. Não tem, já gravado, não pode ter falhado, é só pra gente garantir, entendeu? Tem a mesa também que você participou, que eu acho importantíssimo. É. Que você se colocou lá do lado das coisas. Ó, mas olha só, vou dar Mas uma segura dica. algumas coisas Isso pra falar daí, depois. vamos falar é. depois. É pra depois. Deixa a informação pro desenvolvimento. Não entrega Eu vou tudo tentar pra mudar gente, não. aqui na relação Senão daqui a do pouco você Bro, não tem mais assim, nada. Eu posso falar exatamente o que cortou? A parte que ele falou da Sheila, e às vezes que ele citou o nome dela. E aí tiveram cortes justamente... Bro, então, teve um momento que você falou que conheceu a Sheila, que chamou alguns amigos. Esse momento deu uma picotada justamente no momento que você falou da importância da secretaria. Eu não captei isso. Então, se você puder fazer essa fala, sabe? Aí a gente já joga pra ela. Show. Obrigada. Então pode começar de Eu onde, vou dar né? uma ação e aí você dá uma respirada, Certo. só pra gente ter um silêncio e aí você começa, tá? Tuane, tudo ok por aí? Tudo ok. Tá perfeito. Ação. Então, foi aí que eu conheci a Sheila, através da Secretaria de Políticas Inclusivas. E eu fui o primeiro regresso da secretaria, no caso, né? Foi na época do Fabiano Horta, que colocou essa secretaria em prática e começou com muitos frutos, né? Porque daí para frente vários amigos passaram a me procurar, tanto na cadeia como aqui na rua. Poxa, eu saí de cadeia, teve um amigo meu, inclusive, que ela da Rocinha também, chamado Tato. Ele, pô, mano, eu vou sair de cadeia, a juíza falou que eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma carteira assinada. E aí eu fui a Sheila e ela falou, pode trazer, Bruno. Organizamos os documentos dele, colocamos ele para trabalhar. Ele começou a trabalhar em uma firma que trabalha para a Prefeitura de Maricá. E a importância desse projeto aqui em Maricá, ela é visionária. Porque quando você procura ter uma segurança só com força, você vai trazer vários danos. Agora, quando você procura uma segurança que você vai com a inteligência, com a sabedoria, com a reabilitação, você vai ter ganhos e vai ter frutos. Porque um regresso que sai de cadeia ele tem dificuldade de encontrar um trabalho de carteira assinada, isso é fato. E um empresário hoje em dia no Brasil se sente confortável de colocar um ex-presidiário. E aí é uma chance daquele cara ter uma mudança de vida. E é isso que acontece na maioria dos lugares no Brasil. Aqui, graças a Deus, em Maricá a gente não passa por isso por conta dessa secretaria e do sucesso que ela fez. E você vê que o índice de criminalidade aqui na nossa cidade de Maricá é totalmente diferente dos outros lugares que estão aqui no estado do Rio ou no Rio mesmo. Saca? Se todo mundo procurasse fazer um trabalho de reabilitação ia ser bem melhor. A Sheila sabe disso. Não é verdade, Sheila? A reabilitação é importantíssima. Bem, a Secretaria de Políticas Inclusivas, hoje ela tem um outro nome, tem uma outra secretária. Eu tive à frente dessa pasta, né, fazendo a gestão dessa pasta de 2017 a 2022. E dentro dessa perspectiva me vieram vários segmentos, né? Fazer a inclusão do indivíduo é uma coisa que demanda muito
essa questão, eu, através de alguns programas que a gente estava, eu já estava fazendo alguns seminários e alguns congressos a respeito da questão presidiária no país, eu já estava dialogando com muita gente. Aí vem a proposta do CNJ, em 2019, que eles colocaram um programa Justiça Presente, e veio o Escritório Social. O Escritório Social, ele trata justamente, é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e os seus municípios, né? E o Escritório Social pode estar em diversas pastas que sejam com programas afins, né? E aí veio para a minha pasta e a gente fez a solicitação e a gente implantou o Escritório Social aqui dentro de Maricá. O Brau foi a primeira pessoa assistida. E dentro desse projeto, é um projeto que a gente trabalha com a reabilitação do indivíduo. Cada um é um, cada um tem a sua história, cada um tem que ser olhado, visto como um ser humano, que já cumpriu o que tinha de cumprir, o que ele devia ao Estado, e ele aqui está como cidadão agora. Então, a primeira demanda que eles trazem muitos é o emprego, porque eu vejo que isso traz uma referência de cidadania para eles, né? Mas junto com isso vem outras coisas. O Escritório Social não trabalha apenas o egresso, mas o pré-egresso, aquele que está há 6 meses para sair, né? É família. Porque se você trabalha o indivíduo e não trabalha um núcleo familiar, seja ele em que composição esteja feita essa família, é uma coisa que vai ficar sempre faltando alguma coisa, né? Porque o núcleo familiar, como eu repito, da forma que seja esse núcleo familiar, ele tem que estar bem alicerçado para isso. E com isso a gente traça programas dentro do município, com outras secretarias, né? A gente usa diversas secretarias, a gente usa a educação, a gente usa a saúde, porque vem demanda de saúde muito grande, demanda de educação, né? Porque a maioria das pessoas que estão no cárcere hoje, elas não têm um ensino fundamental completo, né? E isso é uma falha nossa, uma falha grande, né? Que o Estado tem, um compromisso com a cidadania, né? E aí vem a cultura, vem o lazer, e a gente traz esse indivíduo e a gente tinha uma coordenação, nós tínhamos dentro dessa coordenação uma equipe multidisciplinar que dialoga com o egresso e dialoga com os segmentos afins, né? Para que esse egresso ele possa se situar, se colocar de novo na sociedade. E a gente luta com ele, não por ele, mas com ele, né? Porque a decisão é única, é de cada um, a escolha é dele, para ele não voltar ao sistema do cárcere. E tem dado certo, Agora, você traz esses pilares, né, que são importantes para uma cidadania, né? A educação, saúde. E aí a gente entende que é algo que falta até mesmo antes dessa pessoa chegar até o cárcere, né? Sim. Então, são faltas do próprio Estado que ocasiona da pessoa sem ter esse cuidado do Estado, né, que é tão necessário para exercer essa cidadania, essa pessoa acaba ficando mais vulnerável. Sim. Em algumas situações. Então, gostaria de falar dessa importância do antes, né, que é o que falta para gente. Esse antes aí é muito importante. Eu, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que a Sheila também pensa assim. A reabilitação, eu acho que tem que começar antes dele ir preso, né? Eu acho que é dentro de casa, e todos os pais falam isso, porque nenhum pai quer ver um filho no mundo do crime. Mas o que acontece? Quando esse jovem vai para o colégio, a primeira coisa que ele acontece lá dentro é um monte de informações e um monte de desejo. E esse desejo faz ele querer colocar em prática. O que é? O crime é uma ilusão. A ilusão do crime, ela é tão maquiada que se você se envolver, dificilmente você sai. É a cobiça da carne, é o poder aquisitivo que te dá, é a ostentação. Então o
jovem de hoje. No meu tempo, eu acho que não conseguia entrar nenhum jovem na vida do crime com 15 anos. Era difícil. Agora hoje você vê a maioria deles com a menor idade. Por que isso acontece? Porque o abandono do Estado. Que nem você falou, o abandono do Estado tem culpa do cara ser crime, uma parcela muito grande. Porque se colocar projetos que nem esse, do qual a Sheila era secretária, que a gente está falando aqui, vai ter um benefício muito grande para aquela área. Se tiver 1000 habitantes, pode ter certeza, se tiver 10 caras pensando no crime, ele vai procurar a secretaria. Não, vou na secretaria ver se eles vão me dar uma posição melhor do que eu estou procurando, um trabalho. Porque o jovem quer um trabalho. Se você vê o cara com um tênis maneiro, uma criança de 15 anos, ele vai querer ter aquele tênis. E aí ele vai desmediar da onde? Não acha um trabalho, vai na boca de fumo, o cara bota ele lá no barraco. Ele vai pro barraco. Vai viver no barraco ganhando R$300 por semana. É equivalente a um salário que um trabalhador ganha, arriscando a vida. Ele entrou numa ilusão. Dali para frente, ele pode chegar a ser dono, pode sim. Mas a vida dele vai ser um tumulto que ele não vai ter descanso. Ele vai pensar em descansar e não consegue. Ele vai pensar em viver e não consegue. Então é uma ilusão. Uma ilusão. Qualquer um que estiver pensando hoje, algum jovem pensar em entrar para o crime, ele tem que pensar assim, cara, eu tenho 3 pontos que isso vai acontecer comigo. Qual? Um, eu posso ser preso? Posso. Outro, eu posso morrer? Posso. Ou outro, eu posso ficar aleijado? Eu posso. Agora, desses 3 pontos, nenhum deles presta. Só tem um que tem a melhoria, que é Jesus. Através de Jesus, a melhor reabilitação que o jovem pode ter hoje é Jesus. No cárcere, a maior reabilitação que existe para qualquer um que está lá dentro é Jesus. Todo mundo lá se apega em Jesus, porque não tem nada. Lá não tem trabalho. Eles falam que hoje tem 127 mil presos trabalhando no cárcere. Mentira. Isso é mentira. Eu falo com propriedade, porque eu vivi lá. Se tem uma cadeia com 5 mil presos, apenas 10 presos estão trabalhando. 10. Mas quantos outros dali não queriam estar trabalhando? Para poder colocar o dinheiro no prato de comida da família aqui fora. Para pensar, quando eu sair, eu tenho uma profissão, eu sou padeiro, eu sou um cara que estou fabricando bola, fazendo tênis, sandália. Não tem uma fábrica no sistema penitenciário do Brasil. A primeira falha, não tem um... Como que vai reabilitar só prendendo? Se você pegar um cachorro, botar ele na coleira, só água e comida, é que nem um desipe. Uma hora ele vai te atacar tarde de você. Agora, se você der carinho, se você der atenção, preso, não é que preso vai ter carinho, mas reabilitação, um estudo, um trabalho, sabe, um acompanhamento, procurar a secretaria. Poxa, o jovem vai sair, um diretor, procurar a secretaria, fazer uma parceria com o jovem vai sair, pode procurar a secretaria, pode. Não é só de Maricá, meu amigo morava na Rocinha, eu morava na Rocinha, a Secretaria de Políticas Inclusivas fez um trabalho com nós. Hoje nós somos cidadãos. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, ela é muito importante na minha vida. Eu nasci numa cidade chamada Vajota, linda, lá no sertão do Ceará, me criei na Rocinha e virei cidadão em Maricá. Por quê? Porque foi aqui que eu tive uma carteira assinada, eu pude mostrar não só para minha família, mas também para o Estado, não só para o juiz no meu caso, mas também para mim mesmo, que eu sou capaz. E se tiver uma oportunidade para qualquer um que está no crime, eu tenho certeza que 80% vai sair do crime. Se chegasse hoje em todas as bocas de fumo no Rio de Janeiro, quem quiser sair da boca de fumo e ganhar o que está ganhando aí, eu arrumo um emprego. Mas não vão falar isso. Por quê? O sistema ele vive de quê? De uma falsa ilusão de segurança. Se você... Eu tenho uma história que eu até conversei com um amigo aqui da Papo na Laje, eu vou falar com vocês aqui também, que são os ouvintes. Um cara, ele era o responsável de segurança de um condomínio na Barra da Tijuca. Escuta essa história. E lá ele era segurança, ele tinha 10 pessoas lá fazendo a segurança daquele condomínio. Quando foi um dia, os prédios vieram e falaram, não, a gente não precisa mais não. Fizeram a portaria, botaram só um vigia e dispensaram ele. Uma semana depois começou roubo por cima de roubo.
Ele ligou pro cara, volta. Você acha que foi quem que fez isso tudo acontecer? Foi o chefe da segurança. Ó, não estou mais sendo segurança ali, agora vocês podem roubar lá. Encheu de gente roubando, os moleques iam tudo roubar lá. Porque não era mais o chefe da segurança. Então, essa falsa segurança aí não existe. O Brasil hoje ele não trabalha com reabilitação, ele trabalha só com segurança. Essa segurança é falsa. O encarceramento, né? E essa noção de encarceramento é também uma privação da liberdade, dos direitos que a gente está falando aqui, que são direitos básicos, que são necessários e essenciais, né? Correto. Eu volto à minha fala. Primeiro, o capitalismo é selvagem. Ele te rouba sonhos e te rouba os direitos. Essa é o meu norte de vida. E por que eu tenho que reabilitar, se é bem mais fácil habilitar o ser humano para estar numa sociedade mais justa e com equidade? Nós vivemos um sistema em que ele rouba, como o Bro estava falando aí, né? O menino entra numa comunidade, mora numa comunidade, e o sonho dele é o tênis, é a roupa, é a marca. Mas o que é o tênis, o que é a roupa, o que é a marca? Porque isso faz tanto sentido na vida das pessoas. Por que não faz sentido na vida das pessoas o livro, o conhecimento? A relação com a natureza. A relação com a natureza, a relação com a vida, a relação com o próximo. De onde vem tudo isso? Né? Uma sociedade perversa que ela, ao mesmo tempo que ela te vende uma ilusão, ela te pune por essa ilusão. Então, habilitar o cidadão é o que o Estado precisa. O Estado precisa habilitar o cidadão na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na saúde. Porque sabe, por que eu tenho por que é a ponta do iceberg? Por que eu não trabalho o que é de base, que é tudo isso? Pego a minha juventude, encarcero a minha juventude, entendeu? Alguém está lucrando com isso. Ah, com certeza. Tem alguém lucrando por trás de tudo isso. Muita coisa. Então, na hora de eu reabilitar, eu vou reabilitar o quê? 100? De 200 mil? De 100 mil? Você entende isso? Isso é perversidade do capitalismo, do sistema, que é extremamente perverso e que ele nasce, o nascedouro dele é justamente para isso. Entende? Hoje a gente está conversando aqui e vários meninos estão no mesmo contexto que o Bro lá atrás. Entende? E aí a gente que ouve muito, e eu ouvi muitas histórias, eu posso falar sobre essas questões, né? As questões das mulheres no cárcere. Eu trabalhei durante muito tempo com mulheres, até a cadeia aqui em Maricá, né? Que hoje ela é um projeto novo. Antigamente ela tinha 46 detentos, né? E eu fui para lá. E eu conseguia, através de um trabalho que a gente fazia lá em Niterói, que eu conseguia captação de recursos, e eu vinha e eu entrei naquele lugar, naquela cela, e as mulheres usavam o jornal como absorvente. Elas não tinham, você vê, hoje está frio aqui. Maricá é uma cidade extremamente fria, tem lagoa, tem mar, tem rio e tem montanha, e elas viviam lá dentro tomando banho de água gelada num cano que saía. Gente, o que é isso? Isso é desumanizar o humano. E aí eu lembro que na época eu comprei os chuveiros, eu levava absorvente, levava, muitas desenhavam, faziam cada coisa, cada obra de arte linda, me escreviam cartas lindíssimas, e eu levava material de desenho, material de pintura, e eu encontrei mulheres inteligentes, mulheres com dores profundas na alma, e que tudo que elas tipo assim, quando um homem é encarcerado, as mulheres vão ao encontro desse homem, as mães visitam,
as namoradas visitam, né? As amigas vão. Geralmente esse é um lado muito da mulher cuidar do homem. Mas quando elas são encarceradas, tinha uma que eu não vou relatar o nome, mas ela tinha 14 anos de encarceramento e ela nunca havia recebido uma visita. A única pessoa que sentava com ela e conversava com ela era eu, às quarta-feiras. Eu já ia para lá, fazia o meu trabalho todo e sentava com ela